Fala-se muito, né, de sustentabilidade, né? É tipo um dogma, né, das ciências ambientais, né? E efetivamente, né, a sustentabilidade é um aspecto fundamental da nossa implicação ambiental, né? É, nós só existimos e nós só podemos durar e existir ambientalmente na medida em que nós somos sustentáveis, né? Agora, a grande questão é que a sustentabilidade decorre eminentemente da regenerabilidade, né? Não se fala muito em regenerabilidade, né? A vida, os seres vivos, são regeneráveis, né? E essa regenerabilidade é uma condição fundamental da sustentabilidade. Só se é sustentável na medida em que efetivamente se atualiza como regenerável, né? Se atualiza a regenerabilidade, né? E a regenerabilidade não é um anseio teórico, né? A regenerabilidade não é simplesmente um projeto teórico, né? A regenerabilidade é a vivência de um tempo alteritário, de um tempo outro, de um tempo que não somos nós que determinamos, né? A regenerabilidade se dá enquanto um processo que se desdobra no tempo de um tu alteritário, né? A regenerabilidade é o aspecto da bioimplicação, da ambioimplicação, que envolve a temporalidade do tu ambiental, né? Do tu enquanto os outros seres vivos, né? O tu enquanto os outros seres vivos individualmente e coletivamente, né? A regenerabilidade se dá, inclusive, enquanto um tempo alteritário de nós próprios, né? Nós nos regeneramos, né? Se nós não nos regenerarmos, nós não existimos, né? Mas o processo dessa regenerabilidade, o tempo que constitui essa regenerabilidade é um tempo outro, é um tempo alteritário, é um tempo que nós não controlamos, né? É o tempo do tu. O tempo do tu enquanto nosso próprio organismo, o tempo do tu enquanto os outros seres vivos ambientais, o tempo do tu enquanto conjunto dos demais seres vivos, ou enquanto os conjuntos dos demais seres vivos, o tempo do tu enquanto o ambiente que envolve elementos humanos e não humanos, né? Então, condição, né, da sustentabilidade é a regenerabilidade. E a regenerabilidade se dá com a vivência de um tempo outro que nós não controlamos, né? É um tempo que se dá na interação implicativa que nós mantemos com o ambiente, com os outros seres vivos, com o ambiente não humano, né? Se dá eminentemente como a nossa participação na nossa bioimplicação, na nossa ambioimplicação, né? Mas se dá como a interação com um tempo ontológico, né? De um modo tal que a vivência da regeneração, né, só se dá como um processo ontológico, só se dá como um processo fenomenológico existencial, né, da implicação, da relação de nós outros com os demais seres vivos e com o ambiente, né? A bioimplicação, a ambioimplicação, enquanto vivência de um tempo que é o tempo da dialógica, o tempo da dialógica com um tu, o tempo da dialógica com um tu ambiental, né? O tempo da dialógica na relação, na implicação com os demais seres vivos, né? Tempo no qual nós participamos, né? Mas tempo ao qual nós não controlamos, né? E aí está o grande aspecto, né, da carência de aprendizagem humana, né? A vivência de um tempo
né, no qual nós participamos, mas que se constitui como um tempo que nós não controlamos, né? É um tempo que não acontece sem nós, mas é um tempo que nós não criamos. É o tempo da relação com o tu. É o tempo da dialógica com o tu. Seja o tu enquanto ambiente, seja o tu enquanto os demais seres vivos, né? A vivência desse tempo é condição imprescindível, né, da regenerabilidade. E só a regenerabilidade, a vivência do tempo da regenerabilidade, a vivência do tempo da regeneração é que pode permitir efetivamente a sustentabilidade. Sem regeneração, sem regenerabilidade, sem a vivência do tempo dialógico da regenerabilidade, não existe sustentabilidade. Então, pensar em sustentabilidade pressupõe que se pense antes em regenerabilidade, na vivência do tempo dialógico da regeneração.